Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre funções. Funções são uma das coisas mais importantes da matemática e, na minha opinião, uma das mais legais também da gente usar. Mas primeiro a gente precisa entender o que é uma função e como que funciona. E no fundo, é bastante simples também, não é nada muito complicado. Quando a gente fala de uma função, vocês podem imaginar, por exemplo, como se fosse uma máquina, como uma dessas máquinas assim de fábrica. E como é que essa máquina funciona? Ela funciona assim, a função, né? A gente dá um número, eu dou um número para minha função, a minha função vai fazer alguma conta com esse número, e no final ela vai chegar num resultado, e ela vai devolver para mim esse resultado. Então, é simplesmente assim que ela funciona. A função é uma coisa que eu dou um número para ela faz alguma conta com esse número, e aí ela me devolve o resultado. Por exemplo, eu posso fazer uma função que eu dou um número para ela e ela multiplica por 2 e me devolve. Ou ela multiplica por 3 e depois soma 4 e me devolve. Ou esse tipo de coisa. E assim eu posso criar funções para fazer as contas que eu quero fazer. Agora, como é que isso funciona na prática? Como é que a gente faz isso na prática, na matemática? Primeiro, a gente precisa criar uma função. E para criar uma função, vou escrever aqui de novo. Mas, para criar uma função é bastante simples. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente tem que dar um nome para a nossa função. E, por exemplo, a gente pode dar um nome, não precisa, pode ser qualquer nome que a gente quiser. Posso criar uma função com o nome de Isaac, com o nome de Batatinha, mas na maioria dos casos a gente vai chamar a nossa função de f. F de função, simplesmente, porque acho que os matemáticos não têm muita criatividade. Mas, e inclusive no aplicativo de vocês tem esse botão aqui, ó. Clicando no botão ABC, você troca para o teclado de letras. E aqui você volta para os números. Mas, como é que a gente faz uma função? A gente dá um nome para a função, que pode ser só uma letra, como f. E a gente escreve entre parênteses x. E esse f entre parênteses x se lê f de x. Quando a gente lê, a gente fala f de x se lê f de x, tá? Isso é coisa normal na matemática. F de x. Mas a gente não terminou. A gente escreve f de x igual. E agora a gente vai escrever. Esse x aqui, ele é o nome que eu estou dando para o número que a minha função vai receber. Como eu posso dar qualquer número para ela, eu estou chamando de x. E aí, eu vou dar um número x para a minha função. E aqui depois do igual, eu vou escrever qual é a conta que a minha função vai fazer com esse número x. Por exemplo, x mais 1. Por exemplo, x mais 1. E o que isso quer dizer, então? Com isso aqui eu já criei a minha função. Minha função chama f. A minha função f, ela funciona assim. Eu dou para ela um número x, pode ser qualquer número, e aí ela vai pegar esse número, vai calcular x mais 1, quer dizer, ela vai somar 1 do número que eu dei para ela, e ela vai devolver para mim esse resultado. E aí com isso, a função está criada e eu já posso começar a usar. Aí como é que eu uso a função? Para usar a função, eu escrevo, aqui no meu teclado, eu escrevo f, eu escrevo o nome da função, eu abro parênteses de novo, e aí, só que agora, dentro do parênteses, eu vou escrever qual é o número que eu vou dar para minha função. Eu posso dar qualquer número que eu quiser. Por exemplo, vou dar para ela aqui o 5. Eu escrevi f, entre parênteses 5, isso aqui se lê f de 5 também. Então eu estou dando para a minha função o número 5. E aí, o que aquela função faz? Ela pega esse 5, ela substitui aqui na conta x mais 1, ela substitui o x agora por 5, porque é o número que eu estou dando para ela agora. Então ela faz 5 mais 1 e o resultado dá 6, como o programa está mostrando aqui para mim. Ferramentas como essa, elas calculam para a gente o resultado da função. Na maioria dos casos, quando você estiver na escola, você vai ter que calcular no papel mesmo. Escrever 5 mais 1 e dá 6, né? Mas a ideia é essa. Eu dei para minha função o número 5, ela calculou 5 mais 1, o resultado dá 6. E eu posso reutilizar essa função quantas vezes eu quiser.
E eu posso dar para ela qualquer número que eu quiser. Se eu escrever f de 10, ela dá o resultado 11. E assim sucessivamente. Se eu escrever 84, ela soma 1 e o resultado deu 85, né? Ela pegou o número 84, somou 1, deu 85. E a função ela pode fazer qualquer conta que eu quiser. Ela pode fazer... A função pode fazer, por exemplo, x multiplicado por 3 menos 2. Fiz uma função aqui que pega o número, multiplica por 3 e depois subtrai 2. Aí eu dei pra minha função f o número 5. Qual é a conta que a minha função fez com esse número? Ela pegou 5, multiplicou por 3. 3 vezes 5 dá 15. Aí depois ela fez menos 2. 15 menos 2 dá 13, que é o resultado que o programa mostra pra mim. E assim a função ela faz essa conta e dá o resultado certo, né? De acordo com o número que eu dei pra ela. E eu posso fazer uma outra função, por exemplo, que eu posso chamar de g ou de qualquer outro nome, que também faz outra conta, por exemplo, pega o número e subtrai 5, por exemplo, essa função aqui. E aí se eu pegar a minha função g e der para ela outro número, como 4, ela vai fazer 4 menos 5, que dá menos 1. O resultado dá um número negativo e não tem nenhum problema com isso. O resultado pode ser um número negativo também. Mas agora vocês podem testar também. Eu deixei aí para vocês duas funções que vocês podem editar e escrever aí qualquer conta que vocês quiserem que as funções façam com o número x. Aqui embaixo eu criei uma variável a, que é uma variável a que vale 1, ou vocês podem mudar o valor dessa variável também. Podem escrever aqui, podem fazer a variável a, sei lá, valer 15. E aqui embaixo a gente está dando para nossa função f e g o número a, que está aqui em cima, o número 15. E aí cada uma delas faz uma conta diferente e o resultado aparece aqui. E aí vocês podem fazer os testes que vocês quiserem, criando funções e dando números diferentes para essas funções e observando qual é o resultado que elas dão, né? Qual é o resultado que elas chegam. E divirtam-se então com as funções.